Pessoal, quem tem acompanhado aí os noticiários sabe que está em voga aí agora a tal de MP do frete. Eu vou explicar para você aí o que é isso e como isso te impacta. Mas de saída já vou apontando que essa tal de MP do frete, a medida provisória do frete, é reflexo da total incompetência do Brasil, né? Onde as regras de mercado simplesmente parece que não se aplicam, né? Essa medida provisória só mostra de forma escrachada, escancarada, a incapacidade total do povo se movimentar contra abusos. Mostra que cada vez mais brasileiro está mais e mais escravizado. Vejam, o governo enfia um troço goela abaixo do povão, faz com que tudo fique mais caro, porque você sabe que o que movimenta o nosso país são os caminhões. E todo mundo acha bom, acha que o governo tem que intervir cada vez mais. E o que acaba acontecendo? O povo acaba virando refém do governo. O fato é que tudo que a gente consome, do café da manhã, a roupa que veste, material escolar dos filhos, os produtos de limpeza, né? Até o papel higiênico que você usa, para falar bem a verdade, tem uma coisa em comum, todos eles. Todos eles passaram pela carroceria de um caminhão. E é justamente aí que entra a tal de MP do frete e as novas regras do piso mínimo da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Por essa tabela, o governo mostra mais o poder, toma mais a decisão sobre o quanto custa rodar e determina, inclusive, quem roda e quem não roda. Voltando no tempo, desde a greve histórica dos caminhoneiros em 2018, o Brasil adotou por lei a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Ou seja, o governo tabelou um valor mínimo que o transportador autônomo ou uma frota deve receber por quilômetro rodado para não ter prejuízo. Se você olha rapidinho, não vai a fundo, você vai dizer, não, mas isso é bom. Por que não é bom? Não é bom. Vou explicar para vocês. A NTT divide o cálculo em dois blocos. O chamado CCD, que é o coeficiente de deslocamento, que é o custo variável por quilômetro, que é mais ou menos o que um caminhão gasta rodando de fato, quanto combustível consome, custo de desgaste com pneu, desgaste de manutenção, mecânica, lubrificante e por aí vai. E tem o CC, que é o coeficiente de carga e descarga, né? Que é um valor fixo, estipulado para cobrir o custo de parar o veículo, carregar e descarregar a mercadoria independente da distância percorrida. O que acontece? Esses dois coeficientes mudam conforme o tipo de operação. O número de eixo do caminhão, categoria de carga transportada, por aí vai. Parece lindo, né? Com a alta acumulada do diesel, a NTT, então, ela aplica uma atualização importante nos pisos mínimos, que vão mais ou menos de 5% a 7%, tá? Para a gente arredondar a conta, né? E até aí, tudo bem, tudo parece bom, não é mesmo? Mas aí vem mais uma regra do governo, um gatilho que diz se o preço médio do óleo diesel apresentar uma variação superior a 5%, seja para cima ou para baixo, a ANTT tem o dever de atualizar a tabela imediatamente. Pela medida provisória, essa MP do frete aí, então, se um contrato de frete for emitido abaixo do piso estipulado pela tabela, o sistema simplesmente trava o início da viagem. E a empresa contratante pode enfrentar multas que chegam a 10 milhões de reais em caso de reincidência. Tá, mas espera aí, você vai me dizer. Isso não é bom? Não, gente, não é. A gente tem aqui um conflito clássico de interesses econômicos e uma intervenção descarada do Estado onde não devia. Na negociação entre os particulares.
Olha só que loucura. Se por um lado pode parecer bom para os caminhoneiros que contam com um valor mínimo, por outro, se atinge em cheio o setor do agronegócio, da indústria, do varejo. Vamos lá? Quando o custo do transporte rodoviário é engessado por tabelas rígidas em um país continental, como é o caso do Brasil, a logística ela perde toda a flexibilidade que ela podia ter, por exemplo, na entre-safra ou nos fluxos de retorno, que é o quê? Quando o caminhão volta vazio. E qual é o resultado disso? Ora, o custo logístico, o custo das entregas, do transporte, ele sobe. E quem que você acha que as indústrias e supermercado vão fazer quando os custos sobem? É óbvio, né? Vão repassar o valor integral para quem, né? O preço final para quem? Para você. Então, veja bem, essa rigidez imposta nos valores dos fretes é uma verdadeira pressão inflacionária permanente e vai encarecer tudo, não adianta. O arroz, o feijão, a carne, o vestuário, eletrônicos, materiais de construção, tudo, absolutamente tudo. O governo está dizendo mais ou menos o seguinte: esquece a competitividade do mercado, esquece os novos investimentos, infraestrutura de transporte. Então, resumindo, a MP do frete é o reajuste contínuo da tabela da NTT. Não são apenas uma disputa entre sindicatos de caminhoneiros e grandes corporações que dependem do transporte rodoviário. É uma imposição do governo com a desculpa que procura, então, a justiça social. Mas, com isso, só faz com que haja mais inflação, que acaba com seu poder de compra, que fica cada vez mais baixo, mais reduzido. Por outro lado, o governo não quer reduzir ou subsidiar, como era antes, o valor do diesel. Porque não quer tirar o tanto de imposto que cobra sobre o combustível. Ele não quer investir na malha rodoviária, fluvial ou qualquer coisa mais em conta. Ferroviária, por exemplo. Enfim, o que o governo quer é, de um jeito ou do outro, colocar a população contra os caminhoneiros, contra produtores, empresas, fábricas, enfim, quer colocar contra quem realmente movimenta o país. O governo, cada vez mais, coloca o mercado contra a população e diz que está buscando a justiça social. Subsídios direto no combustível, no diesel? Não, nem pensar. Livre mercado, principalmente? Não, gente, jamais, jamais. Vamos regular tudo cada vez mais. Não tem isso de livre mercado. Que livre mercado o quê? Livre mercado é algo típico de democracias, que, segundo o governo, a gente precisa defender a soberania, né? Soberania, cadê a soberania aqui que eu não estou vendo? Cadê a liberdade do povo decidir, dos particulares decidirem? O povo é frouxo, não se movimenta. Tem quem cada vez mais tem medo do governo, do judiciário, que prende por nada, que chama você de terrorista, que te cala, enquanto os verdadeiros terroristas estão aí, nas favelas, sacudindo fuzil e pistola na cara dura. Frete, gente, não está dando conta do que se gasta para manter o caminhão? Ué, então para, deixa de rodar. Vai agora gastar mais para rodar do que ganha com frete? Que loucura é essa? Aí as leis de mercado funcionariam. Está pagando pouco? Não vai. O que ia acontecer? Cada vez menos caminhão rodando, cada vez a produção iria se acumular. Tem que pagar mais. Para quê? Para escoar a produção. Ah, mas isso ia fazer a inflação subir igual. Sim e não. Por quê? Porque pagando mais, mais caminhoneiros iriam se interessar em pegar o frete. Até o ponto que você chega a um equilíbrio de mercado. Até o ponto que a população, por si só, começa a ver quem é o verdadeiro vilão, o governo. E é isso que eles não querem. Governo, aliás, que por anos subsidiou o preço do diesel. Lembra disso? E agora não subsidia mais. Ao ponto que o diesel está mais caro que a gasolina, gente. Tem explicação uma coisa dessas? Não tem, né? Quer dizer, então, que se eu tivesse, olha só, um caminhão a gasolina, eu ia gastar menos do que com um caminhão a diesel. Cara, pensa se isso não é um verdadeiro absurdo.
Aliás, falando em subsídio do diesel, vocês lembram quando que o diesel deixou de ser subsidiado e explodiu de preço? Vou relembrar vocês aqui. Em 1º de julho de 2023. Ah, pois é, no início do governo de quem? Início do governo Lula, do governo de esquerda, que diz que está aí para ajudar o povo, para ajudar o pobre. É mesmo? Será? Coincidentemente, em 2023 foi que tudo começou a ficar mais caro, ficou impossível de comprar. O seu poder de compra caiu lá para baixo do cocô, da mosca, do cavalo, do bandido, né? Mas a culpa, de quem que é a culpa? Ah, não, a culpa é do produtor malvadão, do industriário, a culpa é do supermercado, do empresário, do governo? Não, imagina, a culpa não é do governo, jamais, imagina uma coisa dessa. E aí, você vê como o povo é cada vez mais enganado. Você vê como cada vez mais fica impossível você se manter. E para piorar, o governo faz o quê? Regula tudo. Simplesmente regula tudo. Vamos colocar aqui a MP do frete. Bora regular o irregulável. Vamos regular o livre mercado. Que livre mercado o quê, né, gente? Onde é que no comunismo há livre mercado? E o povo só, né? Creu e creu, na velocidade 5. O povo só tomando mais e mais, vocês sabem onde, né? Então não tem jeito não, tá, gente? Quem não tá vendo os rumos que as coisas estão tomando, ou é cego, ou é conivente com o que aí está, ou então, desculpe, é burro mesmo, tá? Não tem outra explicação para tudo isso. Agora, ficou bem claro onde isso afeta a economia do país, onde é que afeta o seu bolso, né? Ficou bem claro onde isso afeta as tuas finanças, o teu futuro, a tua aposentadoria, aquele teu sonho de ter uma velhice mais tranquila, que fica cada vez mais distante. Tá percebendo? Mas eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa briga do frete, da MP do frete, e como ela afeta o seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem realmente precisa entender de finanças e de economia de verdade. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, até o próximo vídeo e bye Brasil.